Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje estaremos dando início aos nossos estudos sobre esta parte, essa divisão da ciência que estuda os processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual ou orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença, ou seja, a patologia. Mais precisamente, iremos abordar nesta aula inicial, nesta aula introdutória, portanto, bem abrangente, o nosso plano de ensino, buscando o quê? Construir, realizar a construção de um mapa conceitual, de um mapa mental do nosso semestre, expondo de maneira inicial diversos conceitos, definições importantes, pertinentes dentro da patologia, entendendo, é claro, que estes assuntos não serão esgotados nestes comentários, nesta aula de hoje, por ser esta apenas uma modesta abordagem introdutória aos referidos temas. E não se esqueçam que a patologia trabalha com conhecimento cumulativo e construído de forma cíclica e espiral, ou seja, acessamos, abordamos ou abordaremos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos dentro da própria patologia, e até com certa constância são e serão necessários conhecimentos de outras disciplinas, de outras matérias. Ou seja, trabalharemos com uma visão translacional para a compreensão da patologia. Então, sabemos que é necessário um importante esforço para atingirmos o nosso tão almejado alvo. Peço a vocês paciência, certo? Quanto ao tempo de gravação, se o mesmo ficar um pouquinho extenso, se necessário for, pause esse vídeo e depois, a seu tempo, retome sua visualização. E dentro desse contexto, diante disso, caneta e papel na mão, façam suas anotações, façam seus registros. Se necessário, acesse registro de aulas anteriores que podem e poderão nos ajudar a estruturar esse raciocínio que começará a ser construído hoje sobre a patologia. Então, vamos lá? Patologia, ciência que estuda os processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido ou órgão que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Aqui na tela, a nossa bibliografia que estrutura esta e outras aulas que nós iremos acompanhar juntos, o Bogliolo, né? A patologia geral. Aqui no centro nós temos o livro do Robbins, né? A patologia básica, e você olhando de frente na tela, do lado direito, a patologia oral e maxilofacial do Neville e colaboradores. Eu aproveito a oportunidade para expor esta imagem, ela está aqui para transmitir a você a ideia de que vamos avançar o máximo que pudermos horizontalmente, mas também vamos avançar de uma forma vertical. Evoluiremos juntos, existem degraus que são de senso comum e outros companheiros nossos sentirão um pouco de limitações em determinados momentos e evoluiremos juntos, seguiremos juntos ao tempo de cada um, tá? Aqui chegamos apresentando múltiplos níveis de conhecimento, apresentaremos diferentes dificuldades, assim como existem diferentes modalidades de aprendizagem, então peço toda a paciência dos senhores, calma. Nos apresentamos com distintas motivações, temos os mais diversificados interesses, alguns comuns, outros divergentes, né? E aí nós vamos trabalhar em conjunto, pensando em equidade, em trabalho em grupo, estarmos motivados. Ressalto mais uma vez com os senhores que a patologia trabalha com conhecimento cumulativo e cíclico, então volta e meia vamos trabalhar dentro do back to basics, né? Sempre que necessário e possível dentro do tempo, do limitado tempo que dispomos, vamos estar voltando ao básico, né? Sempre que necessário, voltando ao básico, lógico que dentro das nossas limitações. E também quero pontuar com os senhores, aos que nos acompanharão nesse semestre, sobre o ato de tirar a nota, de você conquistar a sua nota e não ficar de forma nenhuma imaginando, eu peço desculpa ao nosso comentário, você não vai receber nota que não for tirada, né? Então, também eu busco, dentro desse contexto, o respeito mútuo. Peço aos senhores também que observem quanto à necessidade da sua presença, seja de forma remota, seja de forma presencial, aos nossos encontros, às nossas aulas, tá? Tomo aqui a liberdade também de expor para os senhores sobre observações sobre a didática. É parte da pedagogia que trata do quê? Dos preceitos, né? Das ciências que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Então, a didática é um ramo da ciência pedagógica
que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas que possibilitem a aprendizagem, a construção do conhecimento por parte do aluno e, com certeza, também do educador, assim como parte do professor, né? Do instrutor, do educador, como você se sentir mais à vontade para designar. Né? Dentro desse contexto ainda, desse pensamento introdutório, e falando um pouquinho da didática, tentaremos utilizar, lógico que observando as limitações que a pandemia está nos apresentando, né? Trabalhar com a aula expositiva dialogada, observando seus conhecimentos prévios, se possível também trabalhar com o brainstorm, com a sala invertida, com o PBL, TBL, tutoriais, né? Fórum, painel integrado. Então, dentro desse contexto que nos for permitido, nós estamos aí em 2021, é um ano atípico, o ano passado e esse ano são um ano atípico, mas tentaremos juntos fazer a construção de um conhecimento que seja proveitoso para nós, né? que seja relevante para educador e educando. Né? Também trabalharemos com mapa conceitual, mapas mentais, e é dentro desse contexto que estamos começando esse nosso primeiro encontro, ensino com pesquisa e apresentação de seminários em grupos, ensino com pesquisa e apresentação de resumo de textos previamente fornecidos, aula prática com posterior apresentação de relatórios, observar o uso de jaleco quando realizarmos as aulas práticas, né? Estudo de caso, filme, música e outros, né? Como trabalhar dentro desse contexto, avaliações formativas ocorrerão e bimestrais, tudo é lógico que iremos deliberar e pactuaremos juntos, tá? Isso não vai ser algo imposto, vai haver a deliberação e depois, havendo concordância de ambas as partes, assim seguiremos dentro do nosso contexto. Né? Como eu pontuei aqui no item 8, nosso plano de aula é um norte, mas poderá ser ajustado, se necessário, para cooperar com a construção de conhecimento. Então, tudo isso que está disposto será deliberado junto com os senhores e senhoras para que avancemos juntos. Né? Bem, ainda dentro do raciocínio para a proposta de construção do conhecimento, eu quero tomar a liberdade de expor para vocês alguns itens que nós vamos caminhar dentro desse semestre. Né? Então, qual que é a nossa intenção? Quais são o que será abordado, quais são os conceitos que serão abordados, né? Quais são os nossos direcionamentos, o que vai servir como bússola para nós neste primeiro semestre de 2021. Então, de forma inicial, coloquei aqui conceitos gerais em patologia e nós vamos trabalhar com conceito de saúde e doença. Dentro desses conceitos gerais, né, então nós vamos trabalhar com os aspectos constituintes de uma doença. Então, lógico que quando temos uma patologia, nós vamos observar muitas vezes alterações celulares, inflamação, reparo, distúrbios vasculares, muitas vezes novos crescimentos, os senhores vão observar que designamos como neoplasias, novos crescimentos, né? Mas dentro desse raciocínio, quais são os aspectos que constituem uma doença, né? Então, quais são os aspectos constituintes de uma doença? Então, nós vamos estudar etiologia, patogenia, alterações morfológicas, desordens funcionais e as manifestações clínicas, né? Então, etiologia, basicamente, qual é o agente etiológico? É único? São múltiplos, né? A patogenia ou a fisiopatologia, né? Como é que acontece o desdobramento dessa patologia? As alterações morfológicas que são produzidas por ela, as desordens funcionais, as suas manifestações clínicas, né? O que é que vamos observar nesse paciente? Então, de forma inicial, no primeiro momento, na primeira aula, devemos abordar esses conceitos gerais da patologia e os aspectos constituintes das doenças, né? A topografia, o curso de uma enfermidade, tá? Depois nós vamos seguir discutindo numa próxima aula, num novo momento, quando nós perdemos a homeostase, né? Aquela capacidade de manter o equilíbrio. Então, nós muitas vezes estamos sofrendo agressão celular e ela pode ser por um agente físico, químico, biológico, imunológico, né? E às vezes nós sofremos uma lesão celular, reversível ou irreversível, e num próximo momento, num novo desdobramento, pode vir a ocorrer a morte celular, certo? Então, vamos discutir um pouquinho disso, das mortes celulares, né? Temos diversas formas dessa célula sair de cena, autofagia, paroptose, entose, piroptose, mas vamos discutir de uma forma mais intensa a morte celular no formato da necrose e da apoptose. Também quero discutir com os senhores, vou fazer uma abordagem logo no começo do semestre, sobre a oncologia, né? Sobre as marcas do câncer. O que são as marcas do câncer? Basicamente, a neoplasia, o câncer, é uma doença genética, tá? E dentro desse contexto, nós temos aí uma lista de pelo menos 10 itens, 10 elementos, certo? Que possivelmente serão impactados quando eu tenho essas alterações genéticas, quando eu tenho esses novos crescimentos, essas neoplasias.
que tem como desdobramento o câncer, né? Então, estes elementos terão alterações na sua fisiologia. Então, nós vamos discutir de uma forma inicial, aqui no começo do bimestre, e depois, lá no final, nós vamos abordar de uma forma mais aprofundada, certo? Então, nós vamos estar discutindo, por exemplo, dentro dessas marcas do câncer, a resistência a supressores de crescimento, o escape do sistema imune. Então, essas células, elas conseguem, de alguma maneira, fugir do teu sistema imune. O teu sistema imune não consegue tirar essas células com defeito de cena. Uma imortalidade replicativa, ela não sai de cena e ainda consegue se replicar de uma forma mais intensa. Indução à angiogênese, então essa massa tumoral, o que acontece com ela? Ela consegue criar circulação ali nela, certo? Indução à angiogênese, resistência à morte celular, que nós vamos estar discutindo, como eu estou pontuando aqui, né? Em particular, vamos estar discutindo a necrose e a apoptose. Então, nós vamos passar aí pelas marcas do câncer, depois vamos avançar dentro desse contexto da necrose e da apoptose, sempre lembrando que a necrose é uma morte celular com um comprometimento do tecido adjacente. Há um derramamento do conteúdo intracelular para o extracelular, tá? E a apoptose não. A necrose, dentro desse contexto que eu acabei de pontuar com os senhores. Já a apoptose é uma morte celular programada. O organismo se prepara para que isso aconteça, tá? É um processo selecionado como importante durante os anos, né? Como importante para uma seleção natural. Então, vamos discutir basicamente morte celular, necrose e apoptose. Depois vamos avançar e discutir um pouquinho sobre adaptações celulares. Eu preparei para vocês aqui, basicamente, iremos discutir atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia, certo? E vamos abordar de uma forma mais intensa essas adaptações celulares. Depois vamos discutir, num novo momento, acúmulos intracelulares, certo? Então, o que acumula, quanto acumula, de que forma acumula certas substâncias, ocorrem certos depósitos intracelulares, né? Então, por exemplo, glicogênio, água, pigmentos, lipídios, gorduras. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vamos discutir um pouquinho sobre dor e inflamação aguda e crônica, certo? E aí, quando discutirmos sobre isso, vamos discutir sobre anti-inflamatórios esteroidais e anti-inflamatórios não esteroidais, os AIs e AINES, respectivamente. Depois vamos avançar e procurar dividir com os senhores um pouquinho sobre noções gerais de interpretação de exames laboratoriais. Eu preparei para vocês, para a gente aprender a ler um hemograma, pelo menos, né? E aí a série vermelha, a série branca e a série plaquetária. E depois também alguns marcadores cardíacos, hepáticos, renais, pancreáticos, alguns exames a nível de trato gastrointestinal e algumas dosagens, testagens bioquímicas, glicemia, colesterol, triglicerídeos. Vou colocar os senhores a par da maneira de fazer essas noções gerais de interpretação de exames laboratoriais. Depois eu vou avançar com os senhores sobre distúrbios hemodinâmicos. Vamos discutir basicamente esses 6 distúrbios hemodinâmicos. Ou seja, quando eu tenho alguma alteração no fluxo normal de sangue, né? Então eu uso esse termo, distúrbios hemodinâmicos. Vamos discutir um pouquinho de edema, hiperemia, hemorragia, embolia, trombose, choque, sempre lembrando que as forças de Starling, como os senhores já devem ter estudado, né? Vamos tentar retomar de uma forma mais superficial, mas vamos tentar retomar. Força de Starling atuando sobre os distúrbios hemodinâmicos, né? Então, pressão hidrostática, certo? Ou seja, o líquido atuando sobre o vaso, pressão oncótica, ou seja, ou colodosmótica, né? Basicamente, nós temos aí a proteína atraindo, puxando, né, líquido em sua direção, certo? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E aí, como eu pontuei, vamos avançar discutindo neoplasias, né? A gente deve encerrar o semestre discutindo um pouquinho sobre neoplasias, certo? As neoplasias eu vou tentar colocar para os senhores a biologia dos tumores, vou discutir um pouquinho sobre modelos e uma forma de fazer estadiamento de tumores, né, métodos diagnósticos. Vou discutir um pouquinho com os senhores as principais doenças oncológicas na infância e na adolescência, amparo pré e pós-cirúrgico oncótico e cuidados diversos em oncologia. Essa é a nossa intenção. Depois vamos discutir um pouquinho sobre doenças autoimunes. Eu não me recordo agora se os senhores já tiveram a oportunidade de fazer a disciplina de imunologia, certo? Se tiveram, isso vai ajudar bastante. Se ainda não tiveram, eu solicito aos senhores que busquem algum tipo de informação. Vou tentar passar o máximo possível para os senhores de informações sobre as doenças autoimunes. Ela é abordada na disciplina de imunologia, mas se ainda não foi,
tentarei direcionar os senhores para que os senhores tenham começo, meio e fim dentro desse contexto de doenças autoimunes, tá? Daí vamos trabalhar com doenças que atuam no sistema nervoso central, e aí nós vamos estar discutindo Parkinson, Alzheimer, vamos estar discutindo dentro do nosso tempo, né? Ansiedade, depressão, a psicose, esquizofrenia, certo? É uma aula, pelo menos, de patologia do sistema nervoso central, e encerraremos para alguns dos senhores que irão me acompanhar nesse semestre, discutindo, talvez já englobando, agregando, durante estas aulas já pontuadas, a patologia oral e maxilofacial, né? E aí, para os que irão nos acompanhar também dentro dessas disciplinas de patologia oral e maxilofacial, discutiremos doenças do desenvolvimento oral e maxilofacial, anormalidades dentárias, discutiremos doença pulpar e periapical, e aí seguiremos discutindo a patologia oral e maxilofacial. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui e dentro em breve gravarei a segunda parte desta aula, dando sequência ao nosso curso de patologia. Muito obrigado e até mais.